gente, tudo bem? Vamos começar nossa aula de hoje retomando o e-mail da semana passada. Na semana passada eu encaminhei para vocês dizendo que eu estava adiantando o tópico dessa semana porque seria devolutiva da prova oficial. Devido a isso, como nós estamos por teletrabalho, foi possível adiantar os materiais para serem estudados. Então, no e-mail que eu encaminhei para vocês foi o seguinte: anexei no e-mail 3 vídeos, sendo que 2 deles são referentes à devolutiva das questões da atividade que passei na semana passada, a atividade que comporia a nota da P1. O outro vídeo é referente à aula. Por favor, assistam todos para que fiquem cientes dos comentários da aula da semana. Anexei também a BNCC para vocês lerem as páginas 274 e 275, que são referentes à estatística e probabilidade, e um artigo que trata a respeito do mesmo assunto e que deve ser lido na íntegra. Peço para que façam registros reflexivos para que na semana que vem possamos tratar especificamente a respeito do assunto. Então, na aula de hoje, nós vamos tratar a respeito do que? Da estatística, de acordo com a BNCC, ou tratamento da informação, como era conhecido a partir dos parâmetros curriculares nacionais. No nosso PPCC, que as representantes têm uma cópia, a aula de hoje é tratamento da informação, coletar e organizar informações por meio de registros pessoais. E nós faríamos o uso da brinquedoteca. Infelizmente, a aula precisa ser adequada, não vai ser possível fazer o uso da brinquedoteca, porque nós estamos, como eu disse agora há pouco, por teletrabalho. Eu mandei para vocês, como eu disse, um artigo e a BNCC para que vocês pudessem ler as páginas 274 e 275. Começando pelo artigo, que é da professora doutora Celis Passandim Lopes, inclusive eu comentei na aula passada que ela fez parte da minha banca de mestrado, o título do artigo é o seguinte: o ensino da estatística e da probabilidade na educação básica e a formação dos professores. Logo no resumo, que é o início do artigo, diz o seguinte: este artigo trata sobre a relevância e os objetivos para se ensinar e aprender estatística e probabilidade na educação básica. A partir dos resultados de pesquisas realizadas na educação estatística e na educação matemática nas últimas décadas, traz considerações sobre os processos de ensino e aprendizagem da estatística durante a infância e a adolescência. É fato que em todos os documentos oficiais, assim como há muitos teóricos que estudam a estatística, ela é muito importante desde que ela comece a ser abordada lá na educação infantil. Mas aí vocês vão falar para mim, mas professor, a gente já vai trabalhar a matemática, a estatística logo na educação infantil? Não, pessoal, são algumas estratégias que nós utilizamos, por exemplo, como tratei na aula retrasada, o uso do lúdico é muito importante também para o ensino da estatística. Nós vamos fazer uso do lúdico para que o aluno entenda o que é a estatística, sem efetivamente a gente falar, olha, a estatística é isso. O lúdico vai ajudar essa criança a perceber o que é uma organização de informações, o que é colocar, arrumar alguns brinquedos. Então, pequenas atitudes em sala de aula, pequenas coisas que são propostas para os alunos, o professor já começa a desenvolver uma habilidade que futuramente ela pode ser aprimorada no que se refere ao ensino de estatística. Já na introdução do artigo, a autora diz o seguinte, eu vou ler um parágrafo que ela coloca e que é muito importante. Não basta ao cidadão entender as porcentagens expostas em índices estatísticos, como o crescimento populacional, taxas de inflação, desemprego. É preciso analisar, relacionar criticamente os dados apresentados, questionando, ponderando até mesmo sua veracidade. Assim como não é suficiente ao aluno desenvolver a capacidade de organizar e representar uma coleção de dados. Faz-se necessário interpretar e comparar esses dados para tirar conclusões.
A estatística, pessoal, ela está aí para isso. Não adianta a gente só entender a porcentagem. A gente precisa entender a porcentagem e o que há por trás dela. O estudo específico da porcentagem. A estatística, ela nos ajuda a analisar um grande número de informações, que muitas vezes a matemática sozinha não consegue. Então a estatística não é só tabela, não é só gráfico, não é só porcentagem. É o uso da tabela em prol de um entendimento específico de uma dada situação. É o uso da porcentagem em prol do entendimento de uma situação. Não é a porcentagem pela porcentagem. Então, a criança, por exemplo, na educação infantil, ela não vai construir, por exemplo, uma tabela, ela não vai construir um gráfico, ela não vai fazer contas de porcentagem, mas ela já pode começar a disponibilizar informações de forma organizada, porque a estatística é organização de informações. A estatística, ela nos ajuda a pegar um certo número de informações para serem colocadas de forma organizada em um gráfico, de forma organizada em um quadro ou em uma tabela. Então, a partir do momento que a criança começa a organizar, por exemplo, os seus brinquedos, as bolas por tamanho, pela cor, bonecas, bonecos, o que quer que seja, isso já mostra que essa criança pode começar a desenvolver habilidades que futuramente serão importantes no ensino da estatística. Então é a partir de pequenas situações, a partir de pequenas ações, brincadeiras ou atitudes que a professora ou o professor propõe para essas crianças que vão fazer com que elas desenvolvam essas habilidades de organização. E que futuramente essa organização toda vai facilitar no entendimento de um gráfico, de uma tabela, da porcentagem e analisar criticamente esse gráfico, essa porcentagem, essa tabela. É essa a intenção da estatística, é tratar, analisar as informações e concluir algo a partir disso. Isso é muito importante na estatística e que nós, professores, precisamos ter em mente isso. O professor, primeiramente, precisa entender a função da estatística. Depois, ele precisa começar a desenvolver isso nas crianças. E logo abaixo, ela coloca um parágrafo também que é bem interessante, que diz o seguinte: no mundo das informações no qual estamos inseridos, torna-se cada vez mais precoce, entre aspas, o acesso do cidadão a questões sociais e econômicas em que tabelas e gráficos sintetizam levantamentos e índices são comparados e analisados para defender ideias. No mundo que nós estamos vivendo, com o acesso à tecnologia, o acesso a informações, a comunicação que a criança tem com a informação, ela se depara com muitas informações que são disponibilizadas a partir da estatística, a partir de gráficos, tabelas, porcentagens. Então, isso já está no mundo dela. Isso já se torna muito fácil. Isso faz com que a criança tenha contato com a estatística de forma muito mais rápida do que o que nós tínhamos em outras gerações. Então, o acesso à informação está fazendo com que a criança tenha um acesso mais rápido a determinadas habilidades. E aí ela continua o seguinte: dessa forma, faz-se necessário que a escola proporcione ao estudante, desde os primeiros anos da escola básica, a formação de conceitos que o auxiliem no exercício de sua cidadania. Então, saber estatística é fazer com que a criança exerça a sua cidadania. Entendemos que cidadania também seja a capacidade de atuação reflexiva, ponderada e crítica de um indivíduo em seu grupo social. É aprimorar o repertório da criança. Estatística na escola é fazer com que o aluno coloque em prática o seu direito à cidadania, o seu direito a questionar, o seu direito a analisar e o seu direito a comparar. Sendo assim, urge que a escola cumpra seu papel de educar para cidadania. Estatística é cidadania. Estatística faz parte do contexto escolar. Então, professores,
Vamos colocar em prática, vamos entender essa necessidade da estatística, essa necessidade da comparação de informações, a necessidade de algumas informações estarem disponibilizadas em gráficos. Por que será que determinada situação foi colocada num gráfico? Porque o gráfico mostra, a partir daquela ferramenta, a comparação de um grande número de informações. De repente, uma barra está maior do que a outra por uma determinada situação. Por que aquela primeira barra em um gráfico é maior do que a segunda barra e a terceira é maior do que a primeira e a segunda? Porque tem uma explicação para isso. Popularmente dizendo, cada barrinha de um gráfico, ela tem um significado. Popularmente dizendo, gráfico de pizza, cada fatia que ela é construída até com base na geometria, ela tem um sentido. Tem lá 30% da população tal, 20% da população tal. O que aquele 20%, aqueles 20% estão querendo dizer? Então a gente precisa fazer uma leitura por trás do gráfico. A gente primeiro precisa analisar a informação, a gente precisa tratar a informação para depois disponibilizar essas informações de forma lúdica, de uma forma simples e fácil para que a população entenda. Essa é a nossa função enquanto professor em relação aos nossos alunos.